Conhecem? Eu sou o pastor Léo, sou pastor do Ministério de Louvor, pastor do Legacy aqui na igreja. Estou aqui nesse tempo com vocês, conduzindo os cultos, enquanto o pastor Edu e a pastora Flávia estão lá no sertão. Sou casado com a pastora Fer, que está sentada aqui na frente. E o que vocês precisarem, contem com a gente. No final do culto, você que está nos visitando, tem uma portinha ali, ó. Daí você vai para lá, que a gente tem um cafezinho, um suquinho, alguma coisa para você comer, para a gente conhecer e conversar um pouquinho, tá bom? Então não vai embora sem dar um abraço na gente. Depois eu vou descer lá também para conhecer vocês. Eu tô vendo vocês rindo porque o dia que vocês foram lá na salinha, vocês ficaram até não sei que horas da noite comendo pizza, né? Assim que é bom, gente. Eles vieram visitar a igreja e daí eles foram lá para essa salinha, só que a conversa foi tão boa que eles não queriam ir embora, a gente não queria ir embora, a gente falou, vamos pedir uma pizza? E daí ficamos. Mas que bom que vocês estão aqui até hoje, né, gente? Glória a Deus, gostaram então. Deus abençoe. Então, passa lá depois, tá bom? Não vai embora sem a gente dar um abraço. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do perdão. Ainda estamos no mês da família, ainda estamos falando sobre esse tema. Nós vamos até, eu acho que a próxima quarta, ainda é julho, né? Então se encerra na próxima quarta com o pastor Edu e com a pastora Flávia essa série, que eles já vão ter voltado do sertão. E nós estamos falando sobre isso. E nós somos extremamente abençoados com as palavras aqui. Já falamos sobre a importância de orar pela nossa casa, sobre paternidade, sobre cura, sobre tantos assuntos. E hoje nós vamos falar sobre perdão. E o perdão, às vezes, nem sempre é uma coisa tão boa de se falar, né? Porque a gente não quer liberar perdão. Nem sempre a gente quer perdoar as pessoas que nos feriram, principalmente quando nós acreditamos que nós estamos certos. Quando nós estamos focados na nossa razão, dificilmente a gente quer dar o braço a torcer. E eu sei disso, gente, porque eu sou casado com a Fer. E a gente é assim, né, amor? Quem pede mais perdão, eu acho? Você, né? Como ela sempre tem razão, com certeza é ela que sempre pede mais perdão, tá bom, gente? Que eu não vou contrariar. Mas o perdão é importante. Ele tem alguns benefícios para a nossa vida, né? Não só nossos sentimentos mais leves, não só deixar de fora o rancor, deixar algumas coisas que vão nos ferindo. Quando nós liberamos o perdão, nós encontramos uma liberdade em Cristo que nada mais consegue nos aprisionar. Porque às vezes nós vamos carregando ao longo da nossa vida memórias de pessoas que fizeram algo pra gente, que nos feriram, que nos machucaram, que vai fazendo com que que a gente fique aprisionados naquilo. E por mais que os anos passem, a gente sempre guarda aquela memória de rancor que fere o nosso coração. E é muito difícil mesmo você olhar para alguém que te feriu e perdoar. No domingo, eu contando o meu testemunho, falando sobre paternidade, contando como foi difícil o relacionamento com meu pai, era uma prova de que isso foi muito difícil para mim também. Porque como meu pai sempre nos fez muito mal, como eu contei aqui, depois já está lá no YouTube, vocês conseguem ver completa essa mensagem. Mas como meu pai me fazia muito mal, liberar perdão para ele era uma coisa muito difícil para mim. Porque não entrava na minha mente como que eu deveria perdoar alguém que só estava fazendo mal pra gente. Meu pai era agressivo, batia na minha mãe, fazia tantas coisas. Eu contei tudo isso para vocês. Só que um dia nós precisamos nos entender, eu e ele. A gente precisou se entender, liberar perdão um para o outro. Ele tinha as raivas que ele tinha sobre mim, eu tinha as raivas que eu tinha sobre ele. E isso só ia dificultando o nosso relacionamento. E eu não me sentia completamente feliz, porque parecia que existia algo dentro de mim que me aprisionava por completo. E o relacionamento meu e com meu pai mudou muito depois que nós liberamos perdão um para o outro. Eu sei que o nascimento das minhas filhas cooperou muito para isso. Porque quando eu vi meu pai se tornando avô, quando eu vi meu pai fazendo pelas minhas filhas aquilo que ele não fez por mim, eu percebi que ele estava buscando recolocar algo no coração dele que um dia ele percebeu que perdeu. Ele estava tentando reconstruir algum sentimento que ele tinha dentro dele, de algo que ele queria ter feito talvez para mim e para o meu irmão, que ele não conseguiu fazer. Meu pai não foi presente nos aniversários nossos, meu pai não foi presente na nossa vida, meu pai sempre era muito agressivo, meu pai era usuário de droga, meu pai foi preso 5 vezes, e eu sei que hoje, ele restaurado, sendo presbítero de uma igreja, ele transformado, com o casamento restaurado, ele está tentando reconstruir
algumas lacunas, alguns vazios, preencher com aquilo que ele viu que ele perdeu um dia. E eu sei que não há nada que possa nos preencher nesses vazios que nós encontramos dentro de nós, a não ser o amor de Deus. E é assim, dia após dia, reconstruindo o nosso relacionamento, reconstruindo a nossa vida, que nós estamos vendo a quantidade de milagres que o Senhor Ele quer fazer na nossa vida. E assim nós vamos tendo coisas no nosso relacionamento que antes do perdão não era possível. Dias que eu estava triste, meu pai era a última pessoa que eu queria ver, mas depois do perdão, já teve dias que eu estava triste, que meu pai foi a primeira pessoa que eu liguei. Antes do perdão, meu pai era a pessoa que eu pensava sempre quando eu tinha alguma ferida, algum problema, alguma coisa que me magoava. Mas agora, depois do perdão, ele já perdeu essa figura. E um dia que eu estava mais ferido, que eu estava mais angustiado, quando a minha filha passou por um problema sério na escola, foi para o meu pai que eu liguei. E por ter liberado o perdão, tanto eu quanto ele, nesse dia eu encontrei conforto, proteção, carinho, eu encontrei tudo que eu precisava no colo de alguém que antes do perdão eu não conseguia ter. E essa história que eu estou contando para vocês aqui é só para demonstrar quão importante se torna o perdão nas nossas vidas quando a gente consegue liberar. Às vezes nós temos que pedir perdão por erros que nós cometemos, porque a gente não consegue perceber as feridas que nós causamos nas pessoas. Às vezes é muito mais fácil a gente focar só nas feridas que nos foram causadas, mas por muitas vezes, mesmo que sem perceber, nós ferimos pessoas que nós amamos, nós magoamos pessoas que nós amamos, e às vezes dentro da nossa própria casa, com palavras, com gestos, né, meu bem? Às vezes a gente briga e depois a gente cai em si e a gente percebe que a gente feriu o outro. A gente percebe que no nosso ego, que na nossa vaidade de não querer admitir os nossos erros ou de não querer ouvir o outro, a gente acaba ferindo. Porque as nossas palavras às vezes podem machucar alguém dentro dos nossos lares, a nível de fazer com que essa pessoa sangre aos poucos, morra aos poucos, espiritualmente, sentimentalmente, vai sendo entregue a outras dores, a outros problemas, e nós vamos vendo um abismo puxando o outro, porque a gente não consegue mais liberar perdão. E às vezes não só de coisas que nós fazemos para alguém, mas a gente precisa liberar perdão para pessoas que nos feriram também, porque pedir perdão às vezes é mais fácil do que dizer está perdoado. Quando alguém te feriu de um jeito que te deixou completamente mal, quando alguém te feriu de um jeito que te deixou completamente destruído, e essa pessoa vem te pedir perdão, às vezes você consegue até pensar que a palavra perdão não vai consertar os cacos que foram deixados na sua vida, os problemas que foram deixados na sua vida por causa de alguma coisa que você ouviu. Talvez seja uma palavra. Quantas vezes eu andei ferido por palavras que disseram sobre mim? Quantas vezes eu andei chateado, lembrando de coisas que falaram sobre mim? Quantas vezes eu andei angustiado sobre coisas que falaram, obrigado, sobre o meu caráter, sobre a minha vida, que não eram verdade. Que não eram verdade, mas eu precisei perdoar cada pessoa, cada ferida, para que não existisse mais nada que me parasse, para que não existisse mais nenhum sentimento que me perseguisse. E eu já fui escravo de muitas coisas nessa vida. Eu já fui escravo de remédio, de depressão, de ansiedade, diagnosticado, fazendo tratamento com psiquiatra, tomando inúmeros remédios para ter paz na minha vida, e muitas das vezes eu não encontrei paz, mesmo buscando todas as ajudas que eu podia, porque a medicina é de extrema importância, a psicologia, os psiquiatras, os remédios que nós tomamos, eles nos apoiam e nos ajudam, e não desvalorizamos a verdade que é, temos a ciência, temos os médicos, temos isso para nos apoiar, mas tem lugares no seu coração,
Tem feridas que você carrega, tem sentimentos que você está perdurando na sua vida por tantos dias, anos, por tanto tempo, e nada supriu os vazios do seu coração. Às vezes você buscou nos seus desejos, nos seus prazeres, em ajudas psicológicas, em qualquer outro lugar, e você está por um fio, porque não existe nada que tenha preenchido o seu coração ou curado as feridas que você está sentindo ou carregando dentro de você. Mas eu sei que aonde a medicina já não tem mais condições de fazer algo, eu sei que aonde os remédios já não fazem mais efeito, somente a mão poderosa do Senhor é capaz de nos curar. E existem feridas dentro da nossa vida, da nossa alma. Existem feridas que você leva no seu pensamento, rancores, tragédias, dias ruins que estavam te perseguindo até hoje. Mas hoje eu creio no nome do Senhor Jesus que você sairá daqui curado, que não haverá nada que vai te impedir de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você vai liberar perdão para as pessoas que te feriram. Se necessário, você vai pedir perdão para as pessoas que você feriu, e não importa o quão difícil seja o processo, eu sei que Deus estará te sustentando, e que você, confiando no Senhor, irá vencer todas as barreiras que te paralisam, e você não será mais dominado por essas feridas causadas pela falta de perdão. E nós só podemos perdoar porque isso vem de Deus. Então, quando nós retemos o perdão, nós não estamos retendo algo que é nosso, ele não nos pertence. Nós precisamos liberar, nós precisamos entregar aquilo que nós recebemos de Deus, porque nós, antes de perdoar qualquer pessoa, precisamos ser perdoados dos nossos erros, falhas, pecados, das pessoas que ferimos. E por isso a palavra do Senhor vai dizer: aquele que é muito perdoado, aquele que foi muito perdoado, muito ama. Então essa noite, toda ferida vai dar espaço para o amor do Senhor que vai transbordar na nossa vida. Você crê nisso, Lagoinha? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Então abre comigo a sua Bíblia em Gênesis 27. Gênesis, no capítulo 27, nós vamos ler uma história que talvez você conheça, de dois irmãos que também levam uma história de feridas. No versículo 1 mesmo, capítulo 27, a partir do versículo 1. Obrigado, Deus abençoe. Vamos ler junto aqui, gente. Tendo Isaque envelhecido e os seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, o seu primogênito, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: aqui estou. 2. Isaque disse: já estou velho e não sei o dia da minha morte. 3. Então pegue agora suas armas e arco e aljava, e vá ao campo caçar algum animal para mim. 4. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu a coma e lhe dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. 6. Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouviu seu pai dizer a Esaú, o seu irmão: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então você a levará ao seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Até aí. Nós estamos vendo aqui uma história que talvez você já tenha ouvido. Esaú e Jacó, eles eram filhos de Isaque, irmãos. E Esaú, como ele era o primogênito, ele tinha alguns direitos como da primogenitura, e já havia trocado o seu direito de primogenitura com Jacó, naquela história do famoso prato de lentilha, quando eles trocam a primogenitura. E depois de um tempo, a gente vai continuando lendo a história desses dois irmãos, a gente vai ver essa outra situação acontecendo. Esaú, ele tinha esse direito de receber a bênção do seu pai, que o pai iria lhe conceder. Então Isaque faz o seguinte pedido a Esaú:
vai caçar um animal, traga para mim, prepare aquele jeito que eu gosto de comer, porque a palavra vai nos dizer que Esaú costumava fazer isso. Ele caçava, trazia animais para o seu pai comer, então seu pai gostava muito de Esaú. Já Raquel, a sua mãe, Raquel? Me confundi, hein, gente, Rebeca. Mas Rebeca, a mãe, já gostava um pouco mais de Jacó. Então, eles tinham esse amor, né? Hoje a gente tem 2 filhas, por exemplo. Eu sei que a Manuela é mais chegada a mim, eu amo as 2 do mesmo jeito, mas a Manuela é meu grude, a Isabela é grude da Fernanda. Não adianta, não tem o que fazer, gente. Se a Fernanda sai, a Isabela esperneia. Se eu saio, a Manu esperneia. Mas ali a palavra vai nos falar que eles tinham até esse amor mais próximo dos pais para os filhos. Então, ele preferia Esaú, enquanto ela preferia Jacó. Tinha mais esse afeto com os filhos. E ali, antes da sua morte, ele faz o seguinte pedido a Esaú. Isaac faz o seguinte pedido a Esaú: para que ele prepare mais uma caça, traga para o pai dele, faça a comida do jeito que o pai dele gosta, para que o pai dele o abençoasse. Então, Rebeca tem essa ideia, a ideia de fazer com que Jacó tomasse para si a bênção que deveria ser então de Esaú. E ela dá todo o esquema para ele. Ela vai falar: você vai pegar ali um cordeiro, o melhor que a gente tem no rebanho, você vai trazer, eu vou preparar uma caça, eu vou preparar um jantar do jeito que seu pai gosta, você vai levar. Isaac já não estava enxergando, ele nem vai saber que você é Jacó, que não é Esaú, e então você toma a bênção que deveria ser de seu irmão. E é isso que ele vai fazer. Ainda ele vai falar, porque Esaú tinha muitos pelos, né? Desde quando ele nasceu, a palavra vai dizer que quando Jacó nasceu segurando o calcanhar quando Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú, já fala ali que Esaú ele tinha muitos pelos. Então Jacó fala disso para sua mãe. A mãe dele vai lá, faz todo o esquema de como eles iriam enganar a Isaac, e isso acontece. O que acontece nesse momento? Jacó entra, entrega o alimento ao seu pai, que pergunta para ele: como você conseguiu fazer isso tão rápido? E daí ele vai e fala: Deus colocou no meu caminho, ainda dentro das suas mentiras, dizendo coisas que o Senhor não havia feito, porque ele foi escolher um animal do seu rebanho. Ele não era Esaú, ele não tinha ido caçar, ele tinha feito tudo isso planejado. Só que ele vai, faz isso, engana o seu pai, coloca as roupas de Esaú. Isaac já não estava enxergando, então ao tocar nele, sentir o cheiro dele, ele acreditou que fosse Esaú. E assim vai ser a história de Jacó enganando seu pai para tomar para si a bênção que deveria ser de seu irmão. Até aí, nós vamos vendo uma história de engano de Jacó. Jacó fazendo essas mentiras, buscando a bênção que não o pertencia. Logo depois dele sair, nós vamos ver a história de decepção de Esaú. Porque Esaú chega com a caça, com a comida, e vai entregar para o seu pai. Só que chegando lá, ele percebe, conversando com o seu pai, que ele já tinha dado a bênção a outra pessoa que tinha se passado por Esaú. E então, eles entendem que Jacó tinha enganado seu irmão. Nesse momento, Esaú, tomado da raiva, tomado de ódio, pedindo alguma bênção para o seu pai, falando: pai, não tem algo para fazer, não tem algo que você possa me dar, não me resta nenhuma bênção que você possa dar. E Isaac falando para ele qual que era a realidade, explicando para ele que ele já tinha abençoado a Jacó, pensando que tinha sido Esaú. Então Esaú, tomado por essa raiva, ele vai falar algo sobre a identidade de Jacó. Ele vai dizer: ele faz jus ao nome que carrega, porque ele já me enganou uma vez. Ele já trocou a bênção da primogenitura. Ele já tinha sido aquele irmão que nasceu agarrando o pé do primeiro, porque eles nasceram juntos. Então Esaú sai, Jacó segurando o seu pé, e depois ele sai depois, mas ali já demonstrava essa luta e personalidade de Jacó. E então Esaú faz essa referência à identidade que Jacó estava carregando ali naquele momento. Ele tinha esse nome que significava, entre algumas traduções, enganador ou mentiroso, aquele que nasce segurando o pé de seu irmão, que estava buscando benefício em cima do outro. Jacó trazendo essa identidade. Esaú agora reforça: ele tem esse nome, e ele merece ter esse nome, porque ele nos enganou outra vez, porque ele tomou o que não o pertencia, e ele foi tomado de tanta raiva que ele jurou, após a morte do seu pai Isaac, ele iria matar o seu irmão, de tanta raiva que ele tinha sido tomado.
E às vezes, nós podemos estar em duas posições nessa história. Nós podemos nos identificar com Esaú, enganados, pensando que pessoas nos feriram, ou se a gente buscar na memória alguma coisa que a gente fez, nós nos identificamos até com Jacó, com identidade deturpada, e as pessoas acreditando que nós somos os nossos erros, as nossas escolhas, o nosso passado, e dizendo ele merece mesmo o nome que ele carrega, o nome de alguém divorciado, o nome de alguém doente, ou seja lá qual for o rótulo que colocaram sobre a sua vida. Mas a certeza e a convicção que eu carrego e eu trago para você aqui essa noite, é que não importa a identidade deturpada que um dia você recebeu, de terceiros, de erros, de escolhas, de dias ruins, o que importa é que não existe homem que não tenha se encontrado com o Senhor, que não tenha uma identidade restaurada novamente. Então você não carrega mais as suas marcas como rótulo de quem você é. Você não carrega mais as suas péssimas escolhas como rótulo de quem você é. Talvez você tenha errado, talvez você tenha ferido alguém, talvez você tenha feito algo que hoje você se arrepende, mas eu tenho uma convicção dentro do meu coração, que diante da palavra do Senhor, diante da cruz do Calvário, diante do Cristo que nos libertou, que nos salva, que nos transforma, nenhuma culpa, nenhuma condenação, nada mais nós carregamos, porque Ele nos faz livre. Ele nos faz livre. Então aqui nós vemos uma traição de alguém dentro de casa, e talvez seja essa traição que mais dói, de pessoas próximas, pessoas que confiamos, pessoas que acreditamos, pessoas que nós achávamos que nunca iriam nos enganar ou nos trair, mas é essa a realidade que eles estão enfrentando aqui. Esaú agora fica tomado desse rancor, e Jacó só vê uma saída. Ele precisa fugir agora. Ele precisa fugir, senão ele vai morrer. Talvez dominado por medo, não sei se existia algum arrependimento, mas ele precisava ir embora, porque senão ele ia ser ferido, ele ia perder a vida, porque Esaú estava carregando rancor. E é esse rancor que nos faz tão mal, é esse rancor dentro do nosso coração, que a gente não consegue deixar de sentir, que às vezes vai nos ferindo. Rancor de pessoas que um dia nos feriram, pessoas que um dia já estavam próximas da gente, hoje não estão mais, seja lá qual for o motivo. A certeza que eu sei é que o Senhor, Ele é capaz de nos fazer lançar fora todo o sentimento que nos corrói. Mas Jacó, ele vai passar agora por um processo de restauração, porque até aqui ele podia carregar o peso do seu passado. Ele estava andando, fugindo, mas estava construindo a sua vida. Ele tinha se casado, ele tinha filhos, ele se tornou um homem de bens, ele tinha gados, ele tinha rebanhos, ele tinha riquezas. A história de Jacó vai se construindo debaixo de bênçãos, de prosperidade. Ele vai experimentando a mão poderosa do Senhor, ele vai experimentando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, apesar dos seus erros. E aqui nós também podemos aprender uma lição, que mesmo nós errando, mesmo diante das nossas falhas, o Senhor, Ele ainda continua nos abençoando. E essa sensação de não merecer às vezes, é porque nós sabemos das nossas condenações, das nossas culpas, e pensamos, por que o Senhor nos abençoa tanto? E nós vamos provando a sua bondade, o seu amor, nós vamos provando aquilo que Ele tem para nós, e nós vamos experimentando as bênçãos e maravilhas do Senhor, porque apesar de nós, o Senhor continua nos amando. E Jacó, ele vai passar por um processo de restauração, ele vai passar por um processo de construção da sua vida, até chegar o momento em que ele vai encontrar o Senhor. E aí, nós conhecemos a história de quando ele vai brigar com Deus, de quando ele vai lutar com o anjo. Jacó, ali nesse momento, ele não tem só um encontro com Deus como uma mudança na sua identidade em quem ele era, porque o Senhor vai trocar o seu nome. Ele não será mais conhecido como Jacó. Ele não vai carregar mais a história de um homem que enganou, de um homem que feriu. Agora, diante do Senhor, sendo restaurado na sua identidade, em quem ele era, o Senhor vai dizer: o seu nome agora será Israel,
você será chamado Israel. E então ele vai tendo essa restauração e transformação do Senhor. Então, uma das coisas que você precisa carregar na sua vida com convicção é que a partir do momento em que você se rendeu diante da cruz, diante de Cristo, diante do sangue de Jesus, os rótulos que você carregava, eles já não são mais a sua identidade. Talvez você tenha carregado até hoje palavras que disseram sobre você, talvez você tenha carregado até hoje feridas que fizeram contra você, pessoas que te abandonaram, pessoas que te feriram, problemas que você enfrentou no seu casamento, coisas que você fez no seu passado, que até hoje as pessoas se lembram e acham que você é isso, que você não presta, que você não vai ser ninguém, e que você está na igreja agora tentando ser santo, mas não adianta nada com tudo que você já fez no seu passado. E aí essas coisas que construíram sobre nós, elas vão sendo destruídas diante da opinião do Senhor sobre nós, diante da identidade que nós carregamos. E o Senhor te chama de filho, o Senhor te chama de filha. Então você não carrega mais os rótulos do seu passado, você não carrega mais a imagem deturpada que diziam sobre você, você não carrega mais os nomes do seu pecado te trazendo como identidade, porque o Senhor muda a sua história, te faz filho, muda tudo aquilo que um dia disseram sobre você para a única verdade que a palavra vai dizer: você é filho de Deus, amado, perdoado, restaurado, e não há nada que tinham dito sobre você que possa ser mais poderoso, mais suficiente do que a voz do Senhor sobre a sua vida. Não precisa mais carregar o peso do fardo das coisas que você trouxe até aqui, porque quando nós somos restaurados, somos perdoados, aprendemos a perdoar, nós também trocamos esse jugo e fardo pesado que escolhemos pelo leve do Senhor. E é Ele quem vai nos sustentando, é Ele quem vai transformando a nossa vida, é Ele quem vai fazendo tudo isso em nós. Então, se você quer restauração, primeiro você precisa deixar Deus mudar quem você é, de dentro para fora, transformando tudo que precisa ser transformado. E aí nós vamos chegar no famoso encontro de Esaú e Jacó. Esaú, que carregava tanta raiva, ele tinha prometido que quando Isaac morresse, ele iria encontrar Jacó e ele iria matá-lo. Com rancor no seu coração, com tristeza no seu coração, era a certeza que ele tinha. Jacó, sabendo que esse momento ia chegar, faz algumas estratégias, separa o seu acampamento em dois, porque se Esaú atacasse um acampamento, o outro teria tempo de fugir e salvar algo que ele tinha. Jacó manda presentes para Esaú na frente, envia seus servos para dar algumas mensagens para Esaú, pedindo por misericórdia, pedindo para que ele receba o presente que ele tinha dado. E então Jacó, ele vai tentando fazer com que a situação fique amenizada, porque ele tem medo, ele carregava a culpa, ele tinha encontrado com Deus, mas ele sabia que ele precisava consertar, ele sabia que tinha algo no passado que precisava ser restaurado, ele sabia que existia algo que ele carregava, que fazia com que o coração de Esaú se enchesse de raiva, de rancor, e os rumores se espalhavam, e ele tinha medo de morrer, e ele nesse medo, buscando estratégias, buscando formas de resolver, se encontra finalmente com Esaú. Esaú tinha tudo para fazer sua vingança. Ele tinha os motivos, ele tinha o sentimento correto, ele tinha tudo. Mas quando ele se encontra com Jacó, num sentimento de um coração que foi curado, ele não o mata, ele não o ameaça. A palavra do Senhor vai dizer que ele abraça Jacó, ele beija Jacó, ele perdoa ao seu irmão, ele devolve os bens que Jacó tinha enviado na frente, ele pergunta quem eram as pessoas que estavam com Jacó.
E Jacó vai falar: são minhas esposas, meus filhos, que o Senhor me deu, e começa a apresentar a família. E ali nós vemos uma cena de transformação. Um irmão que tinha tudo para se vingar, que desejava isso. Um irmão que um dia, tomado pelo rancor e pela raiva, prometeu que iria matar o irmão que havia o enganado. Agora ele libera o perdão. Agora ele já não mais faz com que a sua vingança aconteça, mas ele transforma esse momento de tragédia em um momento de cura. E é justamente o que o Senhor vai fazer com a nossa vida. Momentos que poderiam ser de tragédias, momentos que poderiam ser ruins, momentos que poderiam nos dar um final completamente diferente. O Senhor, Ele vai mudar a nossa história. O Senhor, Ele vai mudar os nossos sentimentos. E ainda que seja difícil, você vai poder experimentar a liberdade que é perdoar, mesmo quando nós estamos errados ou certos. Liberando perdão, entregando aquilo que não nos pertence para alguém, nós vamos experimentando essa liberdade. Mas sabe o que é mais legal nessa história? Observe aqui o que eu vou falar para você. Quando Esaú pergunta a Jacó, no momento do perdão, quem são as pessoas que ele estava ali junto, Jacó apresenta a sua família. Sabe quem estava lá? José. José era filho de Jacó. E José estava ali presenciando o perdão do seu tio com o seu irmão, com o seu pai. Um irmão perdoando o outro. Sabe o que vai acontecer anos depois? José, que era filho de Jacó, também vai ser traído pelos seus irmãos. Ele vai ser lançado numa cisterna, ele vai ser vendido como escravo ao Egito. José, ele vai passar por dias difíceis. Nós tivemos recentemente 2 pregações aqui sobre José, uma do pastor Edu, outra da pastora Feira, então vocês sabem o que aconteceu. José, ele recebia muitos presentes do seu pai, ele era querido, seus irmãos enciumados fazem com que José seja vendido, porque ele sonha que os trigos e as estrelas dos seus irmãos se prostram diante dele. E existe toda essa história que vai causando esses sentimentos de inveja, esses sentimentos de maldade nos irmãos. E eles vão vender José. Eles vão vender José como escravo para o Egito. José vai ser preso, José vai ser caluniado, José vai sofrer muita coisa no Egito, até que ele se torna governador, até que ele ajuda o Egito a passar por um tempo de miséria. E então, depois de tudo isso, dos irmãos terem vendido, dele ser preso, dele ser caluniado, depois dele sofrer tudo isso que ele sofreu, por causa do que os seus irmãos fizeram, já um dia José vai estar sentado, distribuindo alimento ao povo necessitado, fazendo gestão da crise no Egito. E ele vai ver os seus irmãos passando por dias difíceis, chegando até ele para pedir ajuda. José, nesse momento, reconhece os seus irmãos. Os seus irmãos não o reconheceram, mas ele sabia que eram eles. Ele poderia ter pensado em alguma vingança, ele poderia ter alimentado algum sentimento de rancor dentro do seu coração. José poderia ter feito algo de ruim com os seus irmãos. José poderia se vingar porque agora ele estava no poder, ele era governador do Egito. Os seus irmãos estavam abaixo dele, pedindo ajuda porque estavam passando por dias difíceis. Os irmãos que venderam ele, os irmãos que jogaram eles dentro de uma cisterna, os irmãos que fizeram com que ele sofresse por muito tempo, que mentiram para o seu pai, dizendo que ele havia morrido, que encontraram a túnica dele cheia de sangue. Os irmãos que tanto fizeram mal para José estavam diante dele agora. Ele poderia se vingar, ele poderia fazer algo ruim contra os irmãos. Mas sabe o que me fez pensar hoje lendo essa história? José já tinha presenciado um encontro como esse. Ele tinha visto Esaú
perdoando o seu irmão. José tinha visto o seu pai na posição que ele estava vendo os seus irmãos, de quem enganou, de quem traiu, de quem feriu, e Esaú perdoando ao invés de se vingar. José já tinha experimentado essa cena na sua família. José já tinha visto qual era o benefício de você não liberar mais o seu rancor para alguém, mas resolver liberar o perdão no lugar. José já tinha visto diante dos seus próprios olhos como era bom perdoar quem havia te ferido. E nesse momento, diante dos seus irmãos, nesse momento, diante de tanta tragédia, nesse momento, diante de tanta dor, José decide perdoá-los. É tão emocionante a cura e o que eles enfrentaram, que José chorava depois, oferecendo comida para os seus irmãos, oferecendo um banquete, a ponto de todo o Egito ouvir o choro de José. Porque quando nós liberamos perdão, nós não estamos só liberando alguém que nos fez mal, mas nós estamos liberando dentro de nós sentimentos que poderiam nos ferir. Nós estamos liberando dentro de nós sentimentos que poderiam nos machucar, nos matar, nos fazer entregues aos nossos desejos ruins. Mas ali, liberando perdão, ali, liberando aquilo que ele sentia de ruim, José começa a experimentar a liberdade que é você perdoar alguém. E eu não sei a história de cada um de vocês aqui. Eu não sei as feridas que vocês carregaram na sua vida. Eu não sei os desafios e os dias difíceis que vocês enfrentaram até aqui. As pessoas que te feriram, as pessoas que te magoaram, as pessoas que fizeram com que o seu coração ficasse dilacerado. Talvez você está aqui essa noite em cacos, por causa de coisas que fizeram contra você, por causa de sentimentos que você está carregando, de feridas no seu coração. Mas eu sei que o Senhor te fará livre de qualquer sentimento que te aprisione. Eu sei que o Senhor irá te ajudar a perdoar quem te feriu. Eu sei que o Senhor também irá te ajudar a se sentir perdoado. Ah, se não fosse Cristo, se não fosse a cruz, o que seria de nós? Entregues às nossas vaidades e maldades, entregues aos nossos desejos, se não fosse Cristo. Hoje nós não perdoamos, porque somos bons o suficientes. Nós perdoamos, porque fomos perdoados. Nós perdoamos, porque um dia precisamos entender o quão era necessário recebermos o perdão. Eu me lembro exatamente o dia em que eu precisei perdoar o meu pai. Eu me lembro exatamente o dia em que nós precisamos deixar todas as nossas mágoas para trás. Só para você entender, o meu pai era usuário de droga, foi preso 5 vezes, ele batia na minha mãe, ele batia em mim, ele batia no meu irmão, ele traía minha mãe, ele roubava o que era nosso, ele fazia inúmeras coisas que feriram o nosso coração. Um dia, eu vi meu pai deitado numa maca de hospital à beira da morte. E ali, nós entendemos que o que nós precisávamos era perdão. E não vale a pena a gente carregar sentimentos dentro do nosso coração que só vão nos ferir. Não vale a pena a gente carregar sentimentos dentro do nosso coração que só vão fazer com que os vazios continuem vazios. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar agora.